Saudações amigos aqui do canal, estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão bíblica. Dessa feita, eu gostaria de refletir com você no texto bíblico do Mestre dos Mestres, mais uma vez nos ensinando, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, no primeiro versículo: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Meus irmãos, esse é o chamado, a continuação do texto intitulado O Sermão da Montanha. É uma continuidade dos ensinamentos de Jesus Cristo, quando estava ali cercado por 3, 5 mil pessoas. Ele estava ensinando para essas pessoas. E naturalmente para essas pessoas que se encontravam fisicamente lá, e óbvio chegou até nós nos dias de hoje, né? Lógico que serve e muito para nós até nos nossos dias. Então o que acontece? Jesus Cristo estava dizendo para as pessoas o seguinte: no Antigo Testamento existiam juízes, sacerdotes e profetas. Então ele estava dizendo que juiz não quero mais. Não existe mais juiz. Ele estava dizendo para as pessoas o seguinte, para mim, para você: eu quero quem? Eu quero sacerdotes e profetas. Porque no Antigo Testamento, qual que era a função do sacerdote? O sacerdote pegava a problemática do povo e levava a Deus. O profeta, por sua vez, trazia a resposta de Deus ao povo. Ou seja, o sacerdote fazia subir os problemas de Deus, do povo, e o profeta trazia a palavra de Deus ao povo. O juiz servia para julgar. Hoje, não existe mais essa função de juiz na Bíblia Sagrada. Hoje, qual que é a nossa função? Nós somos sacerdotes e profetas. Nós levamos os problemas das pessoas para Deus, apresentamos os problemas das pessoas a Deus e temos, por meio da sua palavra, por meio da Bíblia Sagrada, a resposta de Deus para a humanidade, para o povo, para aqueles que estão interessados. Então o Senhor está aqui dizendo: eu não quero que vocês julguem ninguém. Até porque, quem sou eu para apontar o erro daquelas pessoas? Não sou ninguém para apontar esses erros. Não é uma função nossa hoje mais. E no Antigo Testamento, eu gostaria de mostrar para você uma coisa que aconteceu com uma pessoa que tinha esse ímpeto. Ele se sentiu, num determinado momento, na autoridade de julgar uma pessoa. Mas essa pessoa que ele estava julgando, ninguém mais era do que ele próprio. No segundo livro de Samuel, no capítulo 12, está registrada essa história. Uma certa vez, o Davi tinha cometido um pecado horrível, uns pecados horríveis, e ele estava escondendo, entre aspas, naturalmente, né? Porque de Deus não se esconde nada. E ele pensou que estava tudo bem. De repente, um profeta de Deus, homem muito sábio, instruído na palavra de Deus, um homem com muita unção da parte de Deus, consagrado ao Senhor, se chamava Natã, o profeta. Chegou no rei e disse: Rei, eu gostaria de lhe contar uma coisa. O rei: pois não, pode me falar. Ele disse: olha, existiam dois homens, um pobre e um rico. O homem pobre, ele tinha uma só cordeira que ele adquiriu quando ele era pequena. Ela cresceu junto com seus filhos, comendo da mesma porção que ele comia, bebendo da mesma água que ele bebia e dormindo no seu regaço. E tinha um outro homem, o homem rico. Esse homem rico tinha muitíssimas ovelhas. E o interessante aqui, eu quero chamar a atenção para esse fato: muitíssimas, era superlativo, muitíssimas ovelhas. Ele tinha muitíssimas ovelhas e muitas vacas. Aí, chegando um viajante na sua casa, ele resolveu fazer um banquete para esse moço. Mas o que ele fez? Ele foi lá na casa do homem pobre, pegou a sua cordeira, matou e serviu o jantar para aquele senhor. O rei repentinamente enfureceu-se e disse: eu digo que esse homem é digno de morte. Esse homem, além dele ser digno de morte, tem que pagar 4 vezes mais da cordeira ao homem pobre. Com aquele furor todo, Davi fez esse julgamento. Ele, naquele momento, falando isso, ele era um juiz.
Aí o Natan disse: rei, esse homem é o Senhor. Ele passou de juiz a réu da sua própria condenação, do seu próprio bater de martelo. Por quê? Ele tinha mandado matar Urias e ficou com a sua esposa. Nos seus olhos cobiçou uma mulher que era casada e ele teve relação sexual com essa mulher e pecou. E não era de Deus. Essa atitude não era aprovada por Deus. E esse moço, da mesma forma como ele foi o juiz, ele também se encontrou réu dessa situação. Então Jesus Cristo, já sabendo de toda essa história, o que ele fez? Ele nos ensinou a não sermos juízes de ninguém. Eu tenho nesse canal aqui um vídeo do Mefibosete. Interessante que quando o rei manda chamar, que era o próprio Davi, em uma outra situação, lógico, ele mandou chamar alguém e disse: Ziba, tem alguém na casa de Saul para quem eu possa fazer o bem? Aquele servo disse para ele: sim, tem um moço, mas ele é aleijado dos 2 pés. O interessante é que o Davi ali, numa representatividade, né, de Deus, uma figura de Deus Pai no Antigo Testamento ali, ele não dá nenhum ouvido para os defeitos do Mefibosete. Ele diz: vai buscá-lo imediatamente. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: o Senhor, nem a você nem a mim, ele julgou. Ele nos chama, ele nos aceita como somos. O Mefibosete era um moço aleijado com seus defeitos, como eu já falei no vídeo anterior, você pode conferir lá. E nem por isso o Senhor se preocupou com seus defeitos. Uma certa vez, aqui no Novo Testamento também, eu me lembro de uma senhora que foi apresentada. O mestre dos mestres, Jesus, estava ensinando os seus discípulos mais uma vez, como era de costume. E chegou alguém com uma mulher e disse: olha, essa mulher foi pega em um ato de adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser executada, apedrejada. E Jesus disse para eles simplesmente essa palavra: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Portanto, amados, o fato de estarmos olhando para a dificuldade, o defeito, a dificuldade das pessoas se adequarem ao tipo de vida que nós gostaríamos que elas chegassem, não é uma coisa nossa. Quem vai aperfeiçoando, santificando, que é uma coisa progressiva e constante, é o Senhor. É Ele quem nos dá o crescimento. É Ele quem vai nos aperfeiçoando. É a sua palavra que vai nos aperfeiçoando. A nossa meditação cotidiana na palavra de Deus é que vai nos lapidando. É como uma pedra bruta que vai tirando todos os seus defeitos até que o ponto que chega fica a gema pronta. A gema dá o formato, e do formato vão as facetas são polidas e ela vai ficar uma pedra prontíssima para colocar, para ser cravada em um anel, em uma joia. Então, da mesma forma, Jesus Cristo pegou você e a mim, pedras brutas, sem nenhuma beleza, somente com um valor, porque éramos e somos preciosos, e Ele está nos lapidando. Eu ainda tenho muitos defeitos, eu ainda tenho muitos arranhões nas minhas facetas, assim como nós somos assim porque somos humanos. Mas Jesus Cristo quer nos polir, Ele quer nos lapidar, Ele quer que nós sejamos como aquela pedra perfeita, lapidada, prontíssima para ser colocada numa joia. Tá bom? Então essa é a meditação rápida desse momento. Gostaria de que nós meditássemos sobre isso. Não olhar para os defeitos das pessoas, porque nós temos os nossos. Teve um sábio que já disse uma coisa: eu tenho tantos defeitos, disse ele. Tenho tantos defeitos, que eu estou de forma quase que paranoica tentando me liberar desses defeitos, que eu não encontro tempo para olhar para o defeito do meu semelhante. E que essa palavra desse sábio venha a ser também, fazer parte do meu comportamento, fazer parte da tua vida, da minha vida, das nossas vidas, a fim de que nós sejamos cada vez melhores. Perfeitos ainda não. A estatura de varão perfeito somente quando subirmos essa terra e encontrarmos com o Senhor nos ares. Mas que nós sejamos melhores a cada dia. Que eu me esforce para ser amanhã melhor do que o que eu fui hoje, e me estou esforçando hoje para ser melhor do que o que eu fui ontem. Mas isso somente pode acontecer se nós fazermos prática da palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nos dê graça, força para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina no dia a dia. Amém.